Olá, estamos começando mais um programa Opinião Cidade, aqui pela TV da Cidade, canal 16. Obrigada por sua companhia, você que está sempre aí ligadinho aqui nas questões da cidade. E claro, hoje nós estamos recebendo o prefeito de São José do Rio Preto, Dr. Valdomiro Lopes da Silva Júnior. Ele vai fazer um balanço. Como é que foi 2013? Quais as maiores dificuldades? Porque não adianta sonhar que tudo são flores. Tem ônus e bônus e ele, melhor do que ninguém, sabe disso. Ele foi vereador, foi deputado estadual. E os sonhos para 2014, o que nós, de São José do Rio Preto, que amamos a cidade, que nascemos ou não aqui, mas adotamos Rio Preto, o que a gente pode esperar? O que vem por aí? Como disse o prefeito, tá igual o Roberto Carlos, pode vir quente que eu estou fervendo. Obrigada por o senhor aceitar o nosso convite. Eu é que agradeço, Marisa. Aliás, a primeira vez que venho nessa nova casa aqui da TV Cidade, estava com saudade e fiquei feliz de você me convidar para vir aqui nesse final de ano poder falar com as pessoas, com os telespectadores, falar da nossa Rio Preto, né? E do nosso novo governo. Porque, apesar das pessoas acharem que o prefeito foi reeleito, né, que foi o nosso caso, e que o governo é o mesmo, na verdade são dois mandatos diferentes. E o primeiro mandato teve começo, teve meio e teve fim. E eu digo a você que com essa coisa da lei de responsabilidade fiscal, né, o segundo mandato também é assim, tem começo, tem meio e tem fim. É lógico que eu tenho uma visão da política que é um pouco diferente, talvez, da maioria dos políticos, né? Na missão de prefeito, eu tenho procurado fazer projetos, programas para a nossa cidade, não só para os 4 anos de mandato, nem para os 8, no caso, porque eu nem sabia se seria candidato ou se seria reeleito, mas eu tenho essa missão, que é uma coisa que vai dentro da minha alma, que eu tenho obrigação de fazer grandes projetos para a cidade, para os próximos 20, 30 anos. Portanto, um governo não deve pensar só no período do seu mandato. Deve pensar na cidade como um todo. E eu tenho procurado fazer isso desde o primeiro dia que assumi, no primeiro mandato, e agora no segundo também tenho procurado fazer assim. E se no último dia, né, quando eu tiver que deixar a prefeitura, eu puder trazer algum projeto novo, alguma coisa nova, algum recurso novo, eu vou fazer isso porque a gente tem que pensar não na política mais partidária, mas na política de fazer o bem para as pessoas e para aqueles que precisam. Você já viu que vai ser uma entrevista onde a gente vai falar de tudo um pouco. O prefeito é médico, sem dúvida alguma a saúde é uma ansiedade da comunidade, da população do Brasil. O que está fazendo, onde falhou, o que vai melhorar, o que pode melhorar. Daqui a pouquinho, então, a gente continua. Eu só peço um minuto para o prefeito Valdomiro, para que eu possa mostrar aqui. Você já deve ter lido, não é? As manchetes de hoje. Gente, dá revolta quando a gente vê essa manchete aqui do Bom Dia. Olha só que absurdo, a polícia está buscando um serial killer que matou 13 cães em Votuporanga. Quem faz uma coisa dessa com um cachorro, que é o melhor amigo do homem, sem dúvida alguma, faz também com a mulher, com o filho, com o amigo, com o vizinho. Então, realmente tem que procurar. É um doente. Eu imagino que seja. Olha só, o pessoal de Votuporanga, e a gente tem que fechar as portas e tomar cuidado, porque para vir para Rio Preto não custa 80 quilômetros. Deus o livre. Animais foram encontrados mortos, com sangramento na boca. A suspeita é de que tenham sido envenenados por chumbinho. Ah, meu Deus, dá chumbinho para ele também. Em Rio Preto, cachorro é encontrado ferido e o morador disse que o centro de zoonose se negou a recolhê-lo. Ai, não, tenho certeza que o doutor Flávio tá vendo lá o que aconteceu. Flávio, vê aí e avisa a gente, pra gente saber. Será? Que história mais estranha é essa? Ó, vamos ver aqui o manchete do Diário da Região. Olha lá. Folga de fim de ano cancela 1.500 consultas da saúde. O prefeito vai explicar.
O que aconteceu? Está aqui, ó, melhor do que ninguém para explicar. Com 4 dias, claro, né? Tem feriado, Natal, Ano Novo, que caiu dessa vez de terça para quarta. Está todo mundo, o prefeito Valdomiro Lopes, enfim, a Secretaria de Saúde vai empurrar para 2014 1.500 consultas já agendadas com especialistas. Você acha que o médico vai trabalhar? Mas nem aqui, nem em lugar nenhum. Expectativa é que os atendimentos sejam remarcados até 60 dias. O prefeito também vai falar sobre isso aqui. Olha só, outra preocupação. Fazer o quê? No Brasil só que tem isso. Né? Sinal verde para 1.453 presos. Nenhum outro lugar do mundo, nenhum. Preso é preso. Você cometeu erro? Vai lá, vai pagar. Não, tem sair dia da mãe, dia do pai, dia da criança. É isso, tem. Natal, Ano Novo, quer dizer, se até Natal e Ano Novo preso sai, o médico para. Você para de trabalhar, eu vou parar também. Enfim, a gente se organiza. Que absurdo. 1.453 presos vão para casa. Fazer, sabe-se lá o quê? Levar terror para a família. Eles nas ruas vão levar para o terror também para a comunidade, para a população. Não só daqui de São José do Rio Preto, tem muita gente que mora fora, em outras cidades da região. Aí ele leva lá também. Ele não volta. Fazer o quê? Justiça! Aí é só o Código Penal brasileiro para mudar tudo isso. E você sabe quando começou essa história de visita íntima? Só no Brasil tem. Saidinha? Só no Brasil. Nenhum outro lugar do mundo tem isso. Sabe quando? As visitas íntimas foi para os presos políticos na época. Foi na época do AI-5. Eles estavam voltando, falou, tudo bem, eu volto, mas eu quero ver minha mulher. Vocês vão deixar? Eu vou ser preso. Ela vai poder ir lá me visitar? Foi aí que começou. Eram completamente diferentes, preso político. Não é traficante, não é assassino, eram outras situações. Só que até hoje ninguém mudou, ninguém reviu isso. Então já passou da hora. E estão prometendo para 2014 mudança do Código Penal brasileiro, mudança da lei da questão das eleições, que já passou da hora também. Mas isso é lá no Congresso Nacional. Não adianta, a gente só pode falar aqui. Vamos saber aqui, agora, com o prefeito, o que vai. Primeiro eu vou começar com ele com um balanço de como foi 2013. Foi positivo para o senhor? Qual a avaliação que o senhor faz? E eu já vou embutir uma outra pergunta. É melhor ser deputado ou prefeito? É mais fácil. Marisa, eu vou dizer a você o seguinte, olha, são duas coisas completamente diferentes, não é? Quando você é deputado, você pode trabalhar pela cidade, trabalhar pela região, mas quando você é prefeito, é muito mais difícil ser prefeito. E quem pensa que é fácil ser prefeito, é importante que você veja o seguinte, é fácil você administrar a sua casa, a sua empresa. Imagine uma cidade com 450 mil habitantes. Vou te dar um exemplo. Ontem nós tivemos um problema sério de trânsito. Eu não estava aqui, estava em São Paulo, de um concerto no asfalto na Avenida Alberto Andaló. Isso, os jornais eu tinha determinado que esse concerto fosse feito no final da tarde do sábado, para não atrapalhar o trânsito. Como choveu, as pessoas remarcaram por si só e fizeram o concerto ontem à tarde. É um absurdo. Meio-dia, né, prefeito? Então, mas isso, imagina, eu estava fora, estava lá, inclusive assinando convênios importantes na cidade de São Paulo. Depois você vai falar. E depois eu fiquei sabendo desse acontecimento, quer dizer. Então são coisas difíceis, que fogem, às vezes escapam. E aí as pessoas às vezes falam, não, é culpa do prefeito. No fundo, pode ser até que seja, porque o prefeito, na verdade, é que comanda tudo. Mas eu, se soubesse, tinha mandado na hora suspender, para fazer num horário que não atrapalhasse o trânsito das pessoas. Mas, com relação ao balanço que você me pediu, eu queria dizer o seguinte, nós temos dois governos, que eu faço questão de separar, né? E governo é aquele que tem começo, tem meio e tem fim. O primeiro governo nosso já foi avaliado pelas pessoas e foi aprovado.
Tanto que eu fui reeleito, foi o primeiro prefeito reeleito no primeiro turno, com mais de 60%. 60% dos votos, né, o que mostra que a maioria das pessoas aprovaram o nosso governo. Aí começa um novo governo. E o novo governo é um novo desafio. Apesar de eu ter deixado tudo preparado, só para você fazer uma comparação, e para os nossos telespectadores também, veja, quando eu assumi a prefeitura em janeiro de 2009, nós tínhamos um orçamento na prefeitura de Rio Preto de pouco mais de 600 milhões de reais. 5 anos depois, agora, no nosso primeiro ano de governo, a Câmara aprovou agora o orçamento para o ano que vem, 2014. 1 bilhão 630 milhões. Imagina, mais que o dobro. É praticamente o dobro, não é? 1 bilhão a mais. Como isso cresceu? Cresceu graças a um grande trabalho de equipe, não é? Graças à Câmara Municipal, que ajudou a aprovar uma série de leis importantes. Você imagina quantas empresas privadas no Brasil conseguiram mais do que dobrar, praticamente dobrar, né, o seu faturamento, e sendo a prefeitura uma empresa pública. Isso foi porque nós fomos buscar muito fortemente recursos tanto no governo federal quanto no governo do estado de São Paulo. Para fazer o que com esses recursos? Vencer desafios que perturbam a nossa cidade há décadas e décadas. Veja, por exemplo, a questão das enchentes, né? Nós já concluímos a primeira fase no primeiro governo, foi a calha do Rio Preto, né? E além de corrigir a questão das enchentes lá na calha do Rio Preto, nós transformamos aquele lugar, que era um lugar feio, escuro, numa das avenidas principais hoje da cidade, que é a Avenida Filadélfio Gouveia Neto, e transformamos num grande parque, e eu sinto que as pessoas estão pegando gosto por fazer exercícios, por melhorar a saúde, por fazer caminhadas, andar de bicicleta. Está mudando esse conceito dentro da própria população. À noite ficou um lugar extremamente agradável, iluminado, diminui a criminalidade. E tudo isso aconteceu no primeiro governo. Agora nós estamos fazendo a segunda fase anti-enchente, que desafia. Eu me lembro, eu tenho 59 anos, eu era menino. Eu me lembro das enchentes que separavam o bairro que eu morava, que é a Vila Maceno, do centro da cidade, né? E agora nós estamos resolvendo a questão das avenidas Zé Muniz, Alberto Andaló, Brasilusa, a Juscelino Kubitschek, a Badi Bacite. O Milton veio aqui falando que o senhor pretende fazer, eu acho que tem um projeto, de transformar a Andaló também numa Filadélfica, onde vai ter um parque, principalmente, né? Nos lugares que são largos, que é a Zé Muniz e da própria Juscelino Kubitschek, a gente fazer a obra principal, que é a obra anti-enchente, e depois também transformar na sequência, como nós fizemos na Filadélfia, em um lugar extremamente iluminado, com pista de caminhada, onde for possível fazer ciclovia, fazer trechos de ciclovia, e fazer ciclovia não só de lazer, mas ciclovia também, que a gente chama de funcional, nesses fundos de vale, para a gente poder usar como meio de transporte, como uma alternativa ao transporte de carro todo, né, e também o transporte de ônibus coletivo. Agora, isso é um sonho para quando uma realidade? Não, esse é um sonho que está se tornando realidade agora, né? Nós já temos o recurso, nós já temos a licitação feita, nós já temos a obra iniciada, não é? Mas é uma obra complexa. E por que eu estou tocando nela aqui com você? Porque as pessoas vão ter que ter paciência. Nós tivemos esse recente episódio de um asfaltozinho lá na Andaló, que já deu um problema do impacto de trânsito. Você imagina fazer uma obra que vai ter interferência na microdrenagem de mais de 60 bairros. Porque hoje a água da chuva vem por cima da rua. Nós vamos embutir essa água da chuva em canalizações. Só que com isso nós vamos recapear a cidade. A Avenida Brasilusa, por exemplo, que desce um rio de água, as pessoas reclamam: prefeito, você montou usina de asfalto, por que não fez o recap da Brasilusa? Porque eu sabia que essa obra ia acontecer. Agora, se eu tivesse feito o recapeamento, agora nós íamos ter que destruir todo o recapeamento para fazer os piscinões das obras anti-enchente, que vão
com isso reter as águas. São mais de 22 piscinões e lagoas de retenção que vão retardar a chegada da água ao Rio Preto. E com isso resolver o problema das enchentes, que é de décadas e décadas e que, na verdade, desestimula o comércio, deixa as pessoas preocupadas. E isso nós vamos, se Deus quiser, porque a obra tem 2 anos de prazo para acontecer, 2 anos a mais, 2 anos e meio, e nós vamos inaugurar ainda no nosso governo. E 100% dos recursos já estão à disposição para fazer essa obra, porque ela é uma obra do PAC. Né? Eu sempre defendi que a gente fosse buscar grandes recursos fazendo bons projetos. Aí tem gente até que fala assim, mas o prefeito é uma pessoa de sorte. Eu digo assim que, para quem não acredita em Deus, pode ser até sorte. Eu acredito muito em Deus. Eu digo que Deus tem nos abençoado muito e nós temos trabalhado muito, fazendo bons projetos. Não basta você ter uma boa relação, e nós temos com o governo federal e com o governo do estado. Não basta isso. Se você não tiver bons projetos, o dinheiro não vem. Dinheiro não vem. Para vir o recurso, você precisa ter uma equipe afinada, precisa ter projetos bem feitos, e graças a Deus nós temos trabalhado muito, temos conseguido isso, e é por isso que a gente consegue aumentar o orçamento como nós aumentamos, que eu disse, de 600 milhões para 1 bilhão e 630 milhões, nesse espaço de tempo que foi gradativamente sendo aumentado, e com obras que são fundamentais, na habitação, na mobilidade urbana. Aliás, então nós temos prefeito, grandes recursos que vão, na verdade, modificar muito a vida do Rio Pretense. Pelo que o senhor está falando, com obras anti-enchente. O Milton de Assis esteve aqui outro dia. Aliás, um abraço para você, Milton. Eu sei que você fica sempre ligadinho aqui na gente. E deu a boa notícia também, que também a população do lado de lá, que é aquele viaduto tão sonhado, tão esperado, do Vetorazzo, também vai ter paciência. Vai ter que ter paciência. Quero que o senhor fale depois também, além desse viaduto, o calçadão. O senhor assinou ontem, não é? Isso, pelo que o Deodoro já me falou, dia 22 de janeiro já vai abrir a licitação. Então, mais 6 meses para fazer. A previsão é de que Rio Preto vire um grande canteiro de obras. Não, Rio Preto já é um grande canteiro de obras. Agora, logo de começo ali, mais ainda. Sim, por que nós escolhemos... Vai ter que ter muita paciência. Não, isso eu preciso dizer às pessoas, né? Porque, veja, nas obras anti-enchente, nós vamos ter que ampliar os canais, por exemplo, da Avenida Badibacite, da Avenida Juscelino Kubitschek, como aconteceu na Avenida Filadélfia, só que ali com um agravante. Nós temos um trânsito muito pesado. Então as pessoas vão ter que ter essa boa vontade, essa paciência, porque você não faz uma obra dessa envergadura, desse tamanho, sem criar problemas no trânsito. Só que depois, o resultado final vai ser um resultado que tenho certeza, eu tenho assim muita convicção de que todos vão gostar, todos vão aprovar. Por isso que eu digo e repito de novo, o governo tem começo, tem meio e tem fim. E quando é que nós vamos ser julgados pelo governo que nós estamos fazendo? Do primeiro governo já tivemos a eleição. Vamos ser julgados por esse segundo governo quando ele terminar. Não vai ser com eleição, mas porque nem se eu quisesse ser candidato não poderia. E também estou encerrando a minha fase de prefeito. Impede, né? Impede, mas quero dizer aqui publicamente a você que você já 2 vezes prefeito, já esgotou tudo aquilo que eu poderia pensar em fazer pela cidade. E se você for ver, nós atuamos em várias áreas críticas, não só na enchente, mas na saúde, na habitação, na assistência social. E os números de Rio Preto são fantásticos, tanto que nós temos ganhado muitos prêmios a nível nacional, né, e até internacional. Porque os nossos conjuntos habitacionais, por exemplo,
o Lealdade e Amizade, que nem está pronto ainda, que são 2.508 vai entregar, casas. Né, agora. Vai entregar agora no mês de março, parece até que a presidente vem, isso. Né? Vou dizer que de 0 a 100, a chance da presidente estar aqui é 95. Olha. O gabinete já pediu, inclusive, que a gente fizesse a previsão da inauguração. E isso porque Rio Preto, há mais de 30 anos, não recebia a visita de um presidente da República, né? Ela veio na inauguração do Nova Esperança e deverá vir agora no Lealdade e Amizade. Mas eu te contava, o Lealdade e Amizade foi representar o Brasil numa feira internacional em Barcelona de construtores de conjuntos habitacionais para mostrar o modelo de conjunto habitacional que Rio Preto está fazendo. Ruas largas, primeira opção por fazer casa, que dá uma qualidade de vida para as pessoas, porque o tamanho do nosso terreno, não existe no Brasil cidade do tamanho de Rio Preto que faça esse tipo de construção popular 10 por em terreno 20. 10 por 20. Ontem o Basílio falou sobre isso, achei ótimo, 10 por 20. Pois é, sabe uma outra coisa importante? Nós fomos incluídos, não só nesse caso de Barcelona, mas entre as melhores práticas nacionais de obras públicas com o conjunto Nova Esperança. Porque o terreno 10 por 20, nós ficamos entre as 36 melhores obras públicas do Brasil, ganhamos um prêmio, a prefeitura, uma placa, né, disso, inclusive a Encop está junto ele nisso. Falou. Né? O Rio que ganhou, mas na próxima nós vamos ganhar, não, segundo mas ele. O Rio ganhou por conta de outras cidades, né? De outras cidades, eles inscreveram, o estado de São Paulo inscreveu só 3 ou 4 cidades, inclusive a nossa Rio Preto. Mas estar entre as 36 melhores do Brasil, como é o prêmio que nós ganhamos agora, de novo, da Firjan, Rio Preto está no grupo A, quer dizer, o grupo de elite das cidades de melhor gestão fiscal do Brasil. Então isso, eu às vezes penso assim, que nós temos talvez uma imprensa, uma oposição política muito crítica, que não olha esse lado importante e esse lado bom da cidade, que, na minha visão, deveria ser muito mais notícia até do que alguns entraves que são normais na vida do dia a dia. Mas o senhor sabe que o sangue é que vende, né? Notícia de jornal são aquelas manchetes. Olha, tem tanta coisa para perguntar, o prefeito ia falando e eu lembrando aqui. Aliás, curto e grosso, porque eu quero continuar aqui na história. O senhor vai a deputado estadual, federal? Prefeito já não pode mais. Não, eu quero encerrar o meu mandato de prefeito e eu acho que aí já estou praticamente cumprindo a minha missão de 26, 27 anos, agora fazendo 27 anos de vida pública, que comecei lá como vereador, 3 mandatos, depois mais 3 mandatos de deputado estadual, 2 mandatos de prefeito, e não pretendo deixar a prefeitura. Não. Vai até o final. Com as bênçãos de Deus. Amém. Prefeito, vamos voltar aqui, porque tem muita coisa. Deixa eu ver, eu acho que eu vou fazer um intervalo, porque aí depois a gente já continua. É rapidinho, eu quero mandar só um beijo pro Jurandir, ele que é do restaurante Losteria. Ele falou que não perde um programa, que está sempre aqui ligado e com certeza está ligado aqui na entrevista com o senhor. Eu quero mandar um abraço também, ele está aqui, o Deodoro, é jornalista. Aliás, é o super secretário, ele foi secretário de Cultura, ele foi secretário de Comunicação, né? Ele é aquela pessoa, eu fico feliz com isso, sabe por quê? Porque eu acho que, eu sempre falei uma coisa, prefeito, e o senhor há de concordar, qualquer homem ou mulher pública tem que ter um bom advogado, o departamento jurídico ali, e um bom assessor de imprensa, um jornalista tem que estar. E a prova maior do que essa é o Deodoro, porque virou, mexeu, opa, cobra ali, ó, vai, cobre do lado de lá. Por quê? É o conhecimento de toda a cidade que você tem que ter. Eu já estive na prefeitura, você tem que ter, e isso é muito bom. Isso dá um prazer muito grande para a gente, como profissional, você conhecer a cidade também, sabe? E poder. E prefeito que é prefeito, e ele sabe disso, não precisa de assessor para lamber, isso já tem muito.
Isso tem um monte. Às vezes precisa alguém para falar, calma, para, breca, põe o pé no freio, não vai por ali, vai por ali. Isso é bom. Isso o jornalista sabe fazer muito bem. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Olha, eu vou voltar falando. Tem calçadão, o prefeito assinou ontem. Tem a polêmica do IPTU, que ele vai ter que me explicar aqui. Por que o imposto de renda, o imposto do meu bairro está mais caro do que o bairro dele, assim como do teu, ele vai ter que me explicar. O que mais que eu quero perguntar? A relação com a Câmara. O que o senhor acha? Como é que tá? Os sonhos para 2014, o senhor vai falar. E problema com a saúde também. A gente volta já, já. Eu e o prefeito estamos esperando você. Até já. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. Restaurante Bom Demais. São mais de 9 anos de tradição. Dezenas de variedades entre pratos quentes, saladas, churrasco, peixe e frutos do mar. A sobremesa é grátis. Comida quente, ambiente climatizado, ótimo atendimento, credibilidade e respeito pelos clientes. Restaurante Bom Demais. Fica na Rua Marechal Deodoro, no centro, em frente ao fórum. O restaurante é bom demais. A TV da cidade deseja que o verdadeiro espírito do Natal se espalhe por todos os dias do ano, na construção de uma sociedade mais justa, fraterna e solidária, para que tenhamos todos um feliz ano novo. Mazola Automóveis, a maior loja de seminovos de Rio Preto e região, deseja a seus clientes e amigos um Feliz Natal e um ano novo repleto de realizações. Mazola Automóveis, 18 anos de muito carinho e respeito com seus clientes. A Filadélfia está transformada e já começou a segunda etapa da maior obra anti-enchente da história de Rio Preto. Na José Muniz Juscelino serão 26 reservatórios para a retenção das águas das chuvas. Olha aqui no Vivendas, além de conter a chuva, vamos ter pista de caminhada e ciclovia. A Juscelino também ficará toda reformada. A gente está trabalhando para acabar com essa enchente. Na região da Brasilusa, mais 2 piscinões e 4 poços para segurar as águas das chuvas. Prefeitura de Rio Preto. Nós estamos de volta aqui com o prefeito Valdomiro Lopes da Silva Júnior. Ele é o nosso entrevistado de hoje, especial aqui no programa Opinião Cidade. Deu intervalo e eu e o prefeito estamos aqui, ó, conversando e cobrando e perguntando. E ele falou, tem que estar tentando me explicar aqui. E eu vou perguntar então para ele de novo, que a gente tem visto, ano novo está aí. Natal, ano novo. Desse período, esse recesso, é normal, todo mundo muda os horários, a prefeitura mudou também. Prefeito, 1.500 ou 1.600, 1.500 consultas vão ser remanejadas para o início. Por que fez isso? E o senhor como médico, o que isso implica no atendimento nesse período? Primeiro, Marisa, eu preciso confirmar se o número está correto. Né? Porque está falando aí 1.500 consultas de especialidade. Isso, consultas já agendadas com especialistas. De especialistas. Eu acho que esse número está equivocado, mas não tem problema nenhum. O que nós fizemos? Em Rio Preto, os feriados do Natal e do Ano Novo, nós seguimos o que fez o governo do estado de São Paulo, para fazer igual, com uma diferença. O governo do estado deu ponto facultativo em 4 dias, 2 antes do Natal e 2 antes do Ano Novo, e nós também fizemos, mas nós obrigamos no nosso decreto que as horas do dia 30 e do dia 23, elas sejam compensadas de acordo com as necessidades de cada secretaria. Na saúde, eu conversei muito com o nosso secretário da saúde. Existe um histórico de um grande número de faltas nas consultas marcadas nas vésperas desses feriados. Não significa que as pessoas não tenham problema, mas as pessoas que não têm um problema mais sério,
elas acabam faltando ao agendamento de consulta. Então, o que nós fizemos? Demos o ponto facultativo igualzinho deu o governo do estado. Vamos fazer os funcionários todos da prefeitura compensarem 2 dias com horas de trabalho a mais, para eles poderem gozar essa regalia importante. Mas o que nós vamos reforçar no caso da saúde? As unidades que ficam abertas, que são os plantões de urgência e emergência, para não deixar ninguém desassistido. É isso que nós fizemos. Agora, a saúde, que às vezes recebe muitas críticas, principalmente da oposição... Você acha que hoje é o maior problema? Na avaliação, eu vou dizer que a saúde, o SUS é um grande desafio para o Brasil. Você está vendo que o próprio governo federal está indo buscar médicos fora do país. Porque, não que falte médicos, mas tem muitos médicos que não querem trabalhar no sistema público. E como nós vivemos numa democracia, você não tem como obrigar as pessoas a trabalharem onde elas não querem, né? Mas uma coisa importante é que a nossa cidade, ela tem todos os índices de saúde pública que são destaques no Brasil. Por exemplo, Rio Preto é a cidade de menor mortalidade infantil do Brasil. Isso é um índice que coloca Rio Preto... com um dígito só já? Com um dígito só, e muito menor do que 10, com 7 ponto alguma coisa. Por causa do quê? Do bom serviço médico prestado. Então nós ganhamos de novo esse ano o prêmio Inova SUS, que é um prêmio que destaca o quê? A inovação do atendimento do SUS. Estamos implantando, informatizando a saúde, com prontuário eletrônico, com marcação eletrônica de consulta. Isso economiza exames. Por exemplo, um paciente vai num posto de saúde. Se ele vai depois em outro, ele acessa o mesmo prontuário e vê que já fez o exame naquele posto, não vai precisar repetir o exame nesse, porque já tem acesso ao exame que foi feito. Agora, tudo isso são mudanças que há 30, 40 anos vem acontecendo de uma forma, e você quer implantar no governo. Começamos no governo passado, estamos implantando nesse outro, no novo governo, e é uma evolução constante. E fora a questão do financiamento da saúde. Rio Preto tem 450 mil habitantes. Então recebemos verba do governo federal para tratar 450 mil habitantes. Só que, na verdade, nós tratamos uma população de 2 milhões de pessoas. Vou fazer um desafio aos nossos telespectadores aqui, para que eles levantem a mão lá na sala que eles estão nos assistindo. Quem nunca teve um parente ou um amigo de fora que veio se tratar aqui em Rio Preto? Quem já teve, levante a mão. Se isso fosse uma plateia ao vivo, você ia ver que a maioria das pessoas levantariam as mãos. Por quê? E eu, como prefeito de Rio Preto, eu quero dizer uma coisa para você. Se estão pensando que por Rio Preto ter bons médicos, bons hospitais, nós vamos impedir as pessoas de virem tratar aqui, nós não vamos fazer isso. Eu não vou fazer isso. Não esperem que o prefeito poderia dificultar isso. Mas imagine, vem para cá uma pessoa com tumor cerebral, vem operar um tumor de pâncreas, Rio Preto é excelente, vem fazer a cirurgia aqui. Só que nós não recebemos por essa cirurgia desse paciente do Mato Grosso ou de uma outra cidade mais longe. Agora, pergunta a você, Marisa, e se esse paciente fosse o seu filho ou a sua mãe? Agora, quem erra nisso é a Prefeitura de Rio Preto? Quem erra nisso é o governo federal, que devia ter, como acontece no sistema bancário. Se você vai fazer uma viagem, dá um cheque seu em São Paulo, mas a sua conta é aqui do Banco de Rio Preto, ele é compensado aqui. Se o paciente mora lá no outro estado e vem aqui se tratar, e nós vamos curar essas pessoas, o que nós temos que fazer? Temos que receber a compensação disso, porque na cidade que essa pessoa mora, a sua prefeitura recebe para dar atendimento a esse paciente. E não dá, e ele vem buscar aqui na cidade. Vem buscar aqui.
Então, veja, não adianta, se quiserem criticar o prefeito de Rio Preto por atender pessoas que precisam e que não seria obrigação nossa atender, eu não vou deixar de fazer isso. Não vou, isso pode até ser. Esse não, eu até poderia dificultar, você sabe. Tem cidades que dificultam. Mandam os pacientes embora, mandam para outros locais. A minha formação pessoal, a minha formação médica, e eu sou uma pessoa que sou muito ligado a Deus, eu acredito muito em Deus. Eu não me permito fazer isso. Agora, vamos lutar por melhorar cada vez mais a nossa cidade? Vamos mostrar para as autoridades do Estado, os governadores, e no caso, a Presidência da República, nós já investimos aqui em Rio Preto praticamente 25% de todos os impostos que nós arrecadamos na saúde, quando a nossa obrigação é investir 15%. Então, muitas vezes eu vejo montar a CPI da saúde. A CPI da saúde, se ela for correta, o resultado vai mostrar o quê? Que nós temos uma das melhores saúdes do Brasil. Tem defeitos? Tem. Tem demora de consulta? Tem. Tem unidades de saúde que precisam ser reformadas? Nós vamos inaugurar agora 3 novas unidades de saúde que são padrão. Quase dobramos de tamanho. Fizemos uma unidade nova no Parque Industrial. Vamos inaugurar agora em janeiro. Em Talhado fizemos uma unidade nova. Como resolver no Vetorazo. O problema da falta de médico? O senhor, como médico, a gente sabe, é um salário bom, razoável, mas não vai, o médico não quer ir atender, talvez até por medo de agressão, enfim. Como resolver isso? Faltam algumas especialidades, principalmente, que os médicos não se dispõem a trabalhar no sistema público. Pediatra, nós temos problemas então, está acabando. Neuropediatria, por exemplo, é uma especialidade que é complexa. Você tem a própria dermatologia, a própria reumatologia. Agora, quando tem urgência, tem emergência, a gente sempre dá um jeito, né? Então, mas existem algumas especialidades que são complicadas. Mas se você... as televisões, todos os canais, principalmente os abertos, eles têm passado uma série de reportagens mostrando cidades do Brasil. Sim. Você vê o caos instalado, que quando a gente vê Rio Preto, não é? A gente vê que Rio Preto é completamente diferente, né? Hoje tem planos de saúde que você demora mais para ser atendido, que é pago, do que no posto de saúde do SUS. É verdade. Você veja, por exemplo, reclamaram muito durante a epidemia de dengue que nós tivemos. E aqueles casos, prefeito? Então, veja bem, a epidemia de dengue é uma coisa que não depende da prefeitura, né? Aqueles que falam assim, o prefeito é culpado da epidemia de dengue. Eu queria ter o poder de destruir o mosquito dentro da casa das pessoas. Nós investimos muito na prevenção disso tudo, mas é um vírus. São 4 tipos de vírus. Hoje está tendo uma mutação e já está se identificando um 5º tipo, que agrava mais a situação. Vírus tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 e o tipo 5 começa a ser agora descrito. Quando que nós vamos ter uma solução para a dengue? Com a vacina. Nós já temos uma vacina sendo usada na Europa, nos Estados Unidos. Temos uma vacina sendo desenvolvida aqui no Brasil pelo Instituto Butantan. Está adiantado. Mas o que precisa fazer enquanto não tem isso? Limpar o quintal. Cada um limpar o seu quintal. Mais entre 80% e 90% dos focos são dentro do quadrilátero das casas das pessoas. Dentro de casa e no quintal de casa. Agora, a prefeitura gasta, limpa. Nós vamos entrar com uma legislação nova agora, pesada, no final do ano, no começo do ano, perdão. Vou mandar para a Câmara para multar severamente quem joga entulho em terrenos. Marisa, tem lugar que a gente limpa e nós gastamos muito recurso. Você limpa hoje, amanhã eu vou passar lá para ver como é que ficou a limpeza. Tá já sujo tem de gente novo. jogando coisa de novo. Complicado. Quer dizer, isso é uma questão de cidadania, que nós precisamos, na verdade, e só tem um jeito. Vamos combater com muita fiscalização
e com multas pesadas para quem fazem essas sujeiras nas áreas públicas da cidade também. Prefeito, tem muita gente reclamando do calçadão. Outro dia eu ainda falei, se eu quebrar meu salto lá, eu falei, gente, calma, o senhor assinou ontem a licitação. São 6 meses, quase 2 milhões. A abertura da licitação... Começa dia 22 de janeiro, que o Deodoro me deu. Ela foi publicada no Diário Oficial de ontem. Sim. Na véspera, eu fui na CIRP, no lançamento do livro da CIRP, e quis fazer uma homenagem que era uma cobrança, né, a CIRP, a presidente da CIRP, Adriana que é uma Neves. pessoa que eu admiro muito. Então, quis dar esse anúncio lá. Falei, olha, amanhã convidei os vereadores da Câmara para estarem presentes, vários secretários. Se vocês abrirem o Diário Oficial da cidade, vocês vão ver lá que está aberta a licitação, começa a correr o prazo. Isso, e dia 22 já de janeiro, deve já ser entregam o os término, mais ou envelopes. menos, 6 meses de obra. É um avanço, tem muita gente cobrando, eu sei disso, amigos, enfim. É uma área que vai ser uma obra visível, porque as pessoas vão, né, visualizar isso. É importante também e é um sonho seu também. Você também foi pro calçadão quando era criança. É verdade. Eu digo a você o seguinte, eu me lembro antes do calçadão. Me lembro quando a Bernardino de Campos tinha ali o Cominde, Banco Cominde, a Casa Rinhane, e a Bernardino ali tinha estacionamento de carros em frente, né? Me lembro quando eu era criança e morava lá na Vila Maceno, que a Bernardino, ao invés de subir, descia também, e tinha o nome de Quintino Bocaiúva, e eu tenho 59 anos, né? Mas eu nasci em Rio Preto. Tá na flor da idade? Não, mas quero dizer o seguinte, agora, me lembro do calçadão, foi uma obra do arquiteto Lima Bueno, se não me engano, no governo do ex-prefeito Adail Vettorazzo. Foi o Adail, né, que abriu. Mas, depois que o Adail fez o calçadão, nenhum outro governo mexeu. Teve um outro ponto, né, de revitalização, mas muito pequeno, muito na verdade, uma coisa profunda, uma rua, que modernizasse, que abrisse o calçadão para você poder, por exemplo, à noite, ter fluxo de automóveis para ver as vitrines. Nós abrimos. Agora, é uma obra também complexa, porque quando você mexe no calçadão, e eu fiz questão de fazer isso, é importante que as pessoas saibam isso. Eu não quis só trocar a casca. Eu mandei ver como é que estava o esgoto, como é que estava a rede de água. Mandei ver a questão de bombeiro para você colocar os hidrantes, porque se tiver um grande incêndio, prédios, né? Imagina. Um grande incêndio no calçadão, na parte velha, não sei ainda se tem, mas na parte nova, todos os hidrantes vão funcionar. Porque nós trocamos os encanamentos. Aliás, Rio Preto tem um grande problema da água, que é o alto teor do carbonato de cálcio, que faz com que os canos sofram entupimento. E aqueles canos do centro da cidade já era encanamento de 80 anos, 70 anos. Então nós tivemos que trocar. Né, até. Nessa segunda fase do calçadão, nós vamos fazer de uma forma diferente. A primeira vez eu levei um susto, porque, e as pessoas também, né? Porque parecia um campo de guerra lá. Tiveram que abrir cada buraco na Bernardino ali que parecia uma trincheira de guerra, né? Então nós quisemos deixar passar o período da chuva, agora é época de chuva, mas vai licitar, e a obra vai começar quando? Quando as chuvas já estiverem diminuindo, e nós vamos fazer agora por trechos menores. E eu termina, depois completa o outro. Começa um outro. Certo. E eu vou tentar fazer todo o esforço para a gente avançar o mais que der na revitalização do novo calçadão. Na verdade, estamos fazendo um novo calçadão, que é aquela coisa que eu falei aqui no início do programa. É obra para o nosso governo. Se eu puder terminar no nosso governo, vou fazer isso com a maior alegria. Tem que reformar a praça, não sei se vai dar tempo. Muito provavelmente não dê tempo de fazer 100% do calçadão.
Mas eu te pergunto, agora vamos inverter os papéis. Eu vou virar o repórter aqui. Quero que você me responda. Venha o prefeito ou prefeita que vier. Vai ter coragem de parar a obra do calçadão? Não é louco? Eu não seria. De jeito nenhum. Aliás, eu acho que falta isso muito, prefeito. Então tem que Se a haver obra é boa do senhor, continuidade. tem que dar continuidade. Entendeu? Então a gente Eu tem acredito feito isso. nisso. E é o que eu digo, o que eu disse, e vou voltar a repetir agora. Se no meu último dia, tem que pensar, nós criamos um fórum aqui em Rio Preto chamado Rio Preto 2030. No nosso primeiro governo estamos dando continuidade, que é para fazer projetos e projeção da cidade para os próximos 20, 30 anos. Não é? E não pensar só, o nosso mandato acaba daqui a pouco, então vamos parar por aqui. Não. Se no último dia eu puder arrumar um recurso, puder fazer um projeto novo, que fique na mão de outra pessoa, que seja prefeito ou prefeita, eu vou fazer. Como se eu não tivesse sido reeleito, prefeito que sentasse na cadeira ia ter um orçamento muito diferente daquele que eu peguei. Com certeza. Ao invés de 600 milhões, 1 bilhão 630 milhões. Prefeito, IPTU, tá manchete a semana inteira aqui. Aumentou, a Câmara aprovou, o senhor mandou o projeto para lá, a Câmara aprovou. A princípio 40% de reajuste, entre 25% e 40%, aí tem alguns bairros que estão reclamando como é que é feito esse cálculo, como é que eu sei que o meu IPTU está mais caro que o seu? Não como é que tá? O que aconteceu, prefeito? Não é verdade, deixa eu te falar uma coisa. Me explica e explica para o telespectador. Primeiro é o seguinte, olha, nós corrigimos uma planta genérica, que a planta genérica, tem duas plantas genéricas. Uma que mede o valor do terreno e a outra que mede o valor da construção. Essa que mede o valor da construção, ela desde 1999, ela só vinha sofrendo correção monetária, só. Nunca houve uma atualização. De tal forma que você tem construções que o metro quadrado, quanto você gasta hoje para fazer uma construção de uma casa de luxo, do metro quadrado, ou uma casa simples? Quanto que gasta? Você sabe? Não tenho a menor ideia, mas imagino que sejam valores... Quanto você imagina, por exemplo, uma casa... metro quadrado? Uma casa simples. Rio Preto uma é tão casa, valorizado. por exemplo, vamos falar assim, ó, uma casa normal, simples, do Minha Casa, Minha Vida. Quanto que você imagina que gasta per erguer o metro quadrado? 25, 30? Não. Quantos reais o metro quadrado? Tá. Ela tem 38, 40 metros. Tá. Você metro gasta quadrado, quanto mais custa? de R$1.000 o metro. Um metro? Quadrado. Pra Minha Casa, Minha Vida? Agora, e uma construção de luxo? Em 800 a R$1.000 o metro. E uma construção de luxo? Hoje nós temos prédios sendo lançados em Rio Preto, prédios de escritório, por exemplo, de apartamento, a 7, 8 mil reais o metro quadrado. Quanto que tinha na nossa planta genérica? 100 e poucos reais, os bairros de mais luxo, R$500 o metro quadrado. Muito abaixo, você vai fazer uma casa em qualquer bairro de luxo de Rio Preto, para construir hoje, não fica em menos de 3.000, 2.500 o metro quadrado. O que foi corrigido foi isso, esse Mas valor nós não corrigimos desse jeito, não. Corrigimos, fizemos uma pequena correção. Que, às vezes, a pessoa olha o percentual, fica assustada. Olha, subiu 40%, subiu 30%. Mas o valor nominal, esse que você fala de 125%... Deu aí essa semana na manchete. 125% de provavelmente aumento. Era um apartamento de luxo, cujo um preço... por andar? Um por andar. Cujo preço do metro quadrado de construção devia estar em torno de R$200, R$300. E hoje foi para 7 mil. Então, não foi para 7 mil com o aumento da prefeitura, não. Entendi. Pode ter ido para 500 ou para 600 reais o metro quadrado. E aí calcula-se 1% de imposto. Vamos supor que tenha ido para 500 reais o metro quadrado. Quanto vai pagar de imposto?
1% o metro quadrado. Quanto que é 1% de 500? Quanto que é? 1% de R$500, R$50. R$5. R$5, 10%, 50. Então, aquele que foi para R$500 o metro quadrado, vai pagar 1% por metro quadrado. R$5. Isso é um apartamento de luxo. Agora, então nós não fizemos nada. Então é importante que as pessoas esperem receber o seu carnê, vão ver que o reajuste foi pequeno, em termos nominais, foi pequeno. Ninguém explica para as pessoas, o terreno não, o terreno custa 3% o IPTU, porque a prefeitura faz assim, terreno é 3%, construção é 1%. Claro, para por incentivar ano, a construção. por ano. O metro quadrado de um apartamento desse, por ano, que custa R$500, por ano vai pagar R$5 de IPTU, dividido em 10 parcelas. Começar em fevereiro. Então, agora, vamos falar da parte mais importante desse projeto? A isenção. Isenção para 22 mil famílias, cuja soma do IPTU, do carnê, der R$180, elas vão ter isenção total. E dessas 22 mil famílias, estão 16 mil que hoje já pagam o IPTU e outras 6 mil que começariam a pagar dos loteamentos irregulares que nós regularizamos, que antes do nosso governo não tinha nenhum sendo regularizado. Então, são 22 mil famílias, portanto, próximo de 100 mil pessoas. Então, não existe exagero. A CIP não acha isso, hein? Nós temos bom senso. Eu não conversei com a presidente da CIP sobre essa questão. Parece que eles estão entrando, né? Mas nós temos... Bom, vão ver que nós não fizemos nada de exagero e nós vamos dar isenção para essas 22 mil famílias. Porque nós temos em Rio Preto 145 mil construções. 145 mil construções. 40 mil, mais ou menos, são construções comerciais. As pequenas construções, que são essas 22 mil, estão incluídas num bloco de 105 mil moradias. Dessas 105 mil moradias, praticamente 25% não vão pagar IPTU porque são pobres, têm mais dificuldade na sua vida. E um governo tem que olhar por isso. Verdade. Agora, tem gente que não concorda. Tem gente que não concorda, por exemplo, que nós subsidiamos o ônibus. Rio Preto tem a passagem de cidade do nosso porte a mais barata do Brasil. A R$1. Tem gente que pensa assim, eu não uso ônibus, então que se dane quem... Não pode ser assim. O administrador público, o poder público, ele tem que fazer justiça tributária, justiça social, justiça fiscal. E para quem for pagar um pouquinho a mais do IPTU, você vai ver que não tem diferença nenhuma. E lanço aqui um desafio. Quando vê o IPTU, esse aumento é do valor venal. Lanço um desafio. Qualquer bairro de Rio Preto, qualquer construção de Rio Preto que teve o IPTU agora reajustado, se a pessoa quiser vender pelo preço do valor venal, vai fazer fila de comprador para comprar. E se quiser vender também pelo dobro do valor venal, não vai chegar nem quase na metade do que é do valor real. Prefeito, rapidinho, nós temos 2 minutos para encerrar aqui. Não posso deixar de perguntar para o senhor e quero saber, relação Câmara, Executivo, como é que está? O senhor mandou essa última semana aí, pacote, né, de ampliação de perímetro para fazer novas casas, mas essa relação executivo-legislativo, como é que o senhor está com eles? A oposição, a gente sabe que
que está ali, como é que está isso? Oposição é oposição. Né? Eu entendo oposição como uma coisa que tem que ser construtiva. Eles falaram isso aqui. Propositiva. Não é. Porque não é possível. O Jean Charles o nosso governo foi reeleito no primeiro turno. Então, não é possível que nós não tenhamos feito nada de bom para as pessoas. Porque você ter 60% dos votos de uma cidade crítica, exigente e importante como Rio Preto, não é possível. Então nós fizemos um bom governo, fomos aprovados. Agora, eu não tenho tempo de ver as sessões da Câmara, mas a Câmara é um poder independente, né? O que eu vejo, nas poucas vezes que tenho notícia, é que tem uma posição muito crítica, que não vê nada de bom na cidade. Não vê nada de bom na saúde, não vê nada de bom na educação. Nós fizemos, um dia se quiser, nós vamos falar sobre os investimentos da educação. Fizemos os grandes complexos educacionais, que hoje vem gente de fora visitar Rio Preto para conhecer, para copiar. Na manutenção das ruas, tem buraco em Rio Preto? Tem. Mas quanto tinha antes, quanto tem hoje? Montamos usina de asfalto. Estamos investindo pesado na regularização dos loteamentos. Antes do nosso governo, quantos loteamentos tinham sido regularizados? Nenhum. Zero. Não estou fazendo crítica aos que passaram. Nós, mais de 30. Gente recebendo escritura. Estamos isentando agora do IPTU a maioria dessas pessoas. E pode acontecer uma coisa, é importante falar do IPTU aqui. Às vezes no mesmo bairro, tem uma casa simples, a pessoa vai estar isenta do IPTU. Do lado tem uma casa melhor, boa, terreno maior, vai pagar. Então não adianta às vezes falar, meu vizinho não pagou, por que eu estou pagando? Porque as condições de é justiça social. Não é, você tem que estabelecer uma regra. Né? Você tem que estabelecer uma regra. E quando nós explicamos isso para a Câmara, os vereadores entenderam. Eu estou até assim, achando estranho, porque esse projeto era um projeto que eu apostava que ia ter unanimidade na Câmara. Que nem a oposição fosse votar contra, não é? O Renato Pupo e o Jean, eles disseram que eles não são oposição, não se consideram oposição. Outro dia aqui, eles falaram que eles são o que eu penso que deve ser mesmo, e deve ser assim, é bom para a cidade, a gente vota a favor. Não é, eu voto contra. Pelo menos é a postura que eles falaram. Mas eu acho, por exemplo, você dá político tem que isenção assim. Para 22 mil famílias. Não, é positivo. Não é bom para a cidade? Sim. Para as pessoas? E você fazer uma correção para aqueles que estão numa situação melhor. Aumento de número de cadeiras. O que você acha? Isso é uma coisa da Câmara, mas então dizendo a Câmara e Executivo. Né? Tem que ser uma relação de respeito. Né? São dois poderes independentes, mas o que a gente procura é ter um bom diálogo, porque para a Câmara ir bem, é importante que a Prefeitura vá bem. Se um for bem e o outro for mal, a cidade vai mal. Para a cidade, é importante que os dois poderes caminhem junto. Agora, fazer crítica por fazer, tacar pedra por tacar... Não, tem que pensar grande. Tem todo tipo de perfil na política que eu respeito, porque isso faz parte da democracia. Quando eu era jovem, eu lutei muito, na época da ditadura, para que todos agora tivessem a oportunidade de expressar de forma livre. Então eu vou ser contra isso? Não. Mas eu tenho que poder ter um espaço para defender o meu ponto de vista, para poder argumentar. E os nossos argumentos, eles não são frágeis, eles são fortes, eles são verdadeiros, porque são argumentos que nascem na nossa alma, da nossa convicção. Para mim, a política só serve para isso, se for para ajudar a todos, mas um olhar muito forte para os que mais precisam e para aqueles que têm menos sorte na da prefeitura. Vida. Aumento de número de cadeira, contra ou a favor?
Bom, eu digo a você o seguinte, a Câmara é livre para fazer isso, né? Eu digo para você que se eu estivesse na Câmara, eu me posicionaria contra. Contra. Porque eu acho que 17 vereadores é um número bom, né? Não vejo... Agora, quem vai decidir isso é a Câmara. Aliás, eu aconselhei, a vez passada, quando os vereadores foram discutir esse tema, que eu aconselhei que eles deixassem manter. Mas não vou me meter nisso, não vou dar minha opinião, não voto... Não, o senhor já deu. Não, assim, a minha opinião, não vou exercer nenhum tipo de influência. Porque não faço isso. Aqui eu dei a minha opinião, não foi como prefeito. Certo. E nem foi como político. Se o senhor foi como cidadão. Tá. Foi como cidadão. Não, né? Precisa mais. Agora, eu acho assim, isso é uma coisa da Câmara, a Câmara tem... E o que eles resolverem, eu vou aceitar, porque isso faz parte do quê? Da democracia. Prefeito... E nós temos que aceitar isso. Terminamos o programa, um sonho rapidinho, 2014, o sonho do senhor para Rio Preto. O meu sonho, na verdade, é que Rio Preto se torne o que vem se tornando. Cada dia uma cidade que olhe mais para todos, mas uma cidade que olhe principalmente para as pessoas que mais precisam. Que a gente possa fazer de Rio Preto um povo feliz, onde todos possam ter um sorriso, por exemplo, no dia do Natal, onde todos possam ter uma mesa farta e com Deus sempre nos abençoando como tem abençoado. Obrigada, boa sorte, paciência, tem que ter paciência. O senhor volta aqui no começo do ano, sabe por quê? Porque eu não falei do trilho de trem, mas não foi por falta de querer, não. Está tudo anotado aqui, eu quero, e ele gostaria, se o senhor teve uma atuação, a prefeitura, a União Independente de Partido, acho que foi muito importante nisso. Pena que acabamos. E eu sei da sua angústia, que a dona Eliana veio aqui e falou, do dia do acidente. Mas nós vamos conseguir retirar esses trilhos, né? Sim ou não? Olha, rapidinho, eu fiz um artigo num jornal, que você pode buscar lá, até ler aqui, você vai ver a minha opinião. Primeiro, é unir todas as forças políticas, vereadores, a região, deputados federais, estaduais, senadores. Agora, quer buscar a solução? É a mesma da BR-153. É pôr no PAC e fazer o regime de licitação por RDC. Agora, quem manda no trilho não é a prefeitura, é o governo federal. A BR vai acontecer, você vai ver. Palavra da presidente da República, ela está voltando aqui. Vamos cobrar, então. Não, eu acho que quando ela voltar, ela já vai a BR já vai estar licitada. Que bom. E começando tomara que ela ajude a resolver o trilho. Sim, também, seria o melhor presente. Mas é pôr no PAC e fazer o RDC, e isso depende da boa vontade do governo federal. Nós estamos fazendo a nossa parte, né? Prefeito, muito obrigada, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, que o senhor seja abençoado, tenha paciência, pelo que a gente está vendo, a população também dê esse crédito, né? Porque obra, é isso mesmo, quem tem obra em casa sabe disso, tem que esperar para depois, mas depois vai ficar muito bom. Eu não quero saber que é um sonho só, eu quero ver realizado esse sonho. Avenida linda, como ficou a Filadélfia, ficar Abadi, ficar Andaló. Muito obrigada, um abraço para o senhor. Obrigado. Que a sua família tenha paz, que é muito importante, e que o senhor realize, todos esses sonhos sejam realidades. Amém. Muito obrigada. Obrigado. Um abraço para você e para os nossos telespectadores. Para você que acompanha a nossa entrevista, esticamos um pouquinho. Um beijo no teu coração, tá vendo a reprise? Boa noite, durma com Deus. E nós vamos ficar aqui, torcendo. Um pensamento positivo tem que dar certo, tem que melhorar. A cidade vai melhorar, o estado vai melhorar, o Brasil vai melhorar, tá melhorando. A gente está vendo isso. Vamos acreditar. Um beijo, eu volto amanhã. Tchau, tchau.